Meu nome é Ana Paula, eu sou formada em design de animação e eu conheci a Igreja Universal por conta da minha mãe. Ela já era da fé e ela sempre trouxe a gente desde pequenininhos. Só que chegou um tempo na minha vida que eu já não quis mais ir. Decidi fazer as coisas do meu jeito. Até que eu decidi voltar por conta da influência da minha mãe mesmo, quando eu estava com 15 anos. Eu decidi voltar porque ela tinha me orientado a voltar e eu fui aprendendo. Fui aprendendo ao dízimo, fui aprendendo a oferta, fui aprendendo o que era ser uma pessoa de Deus. Eu aprendi, mas isso não quer dizer que eu me tornei uma pessoa de Deus. Eu aprendi a fazer, mas não a ser. Na igreja mesmo, eu me viciei em pornografia, em assistir pornografia, mesmo indo na igreja, e mesmo sem sabendo que era errado. Eu lembro que eu já desci as águas, no mínimo mais 7 vezes, porque eu assistia, ficava culpada, não, preciso me batizar, preciso me limpar do meu pecado, e não, dessa vez vai ser diferente, não, eu vou fazer diferente, só que eu ia lá e caía na mesma coisa. Todo ano era igual. E eu tentava fazer dar certo, eu tentava ser feliz. Eu achava que era porque eu não tinha determinadas coisas, porque eu não tinha alcançado um sucesso financeiro, porque eu não tinha alcançado alguma estabilidade, porque eu não tinha comprado certas coisas, porque eu não tinha cortado meu cabelo de um jeito, e é isso que me faltava. Só que o que acontecia? Eu alcançava até essas coisas, mas o vazio não ia embora. Era sempre assim, era um prazer momentâneo. Eu tinha um prazer, só que aquilo não durava. Isso foi me amargurando. E aí eu na igreja, eu ouvia falar sobre o Espírito Santo. Eu ouvia falar sobre o Senhor Jesus. Mas pra mim parecia que aquilo não era pra mim. Tipo assim, eu não conseguia enxergar que aquilo era o que me faltava. Então eu fiquei anos na igreja assim. Eu tinha medo do Senhor Jesus voltar e eu ficar. Era uma coisa que às vezes eu tava voltando da faculdade, né? Eu tava voltando e acontecia qualquer barulho e logo vinha um pensamento na minha mente: o Senhor Jesus voltou. E me dava um desespero que eu tinha que ligar pra minha mãe, pra saber se ela ainda estava em casa. Porque eu sei que a minha mãe é de Deus. Então, se amanhã a mãe estivesse em casa, o arrebatamento não tinha acontecido. Eu ficava, será que a vida é só isso? É só a gente ter momentos de felicidade? É só a gente ter instantes de prazer? É só a gente ter instantes de satisfação? Porque quando eu comprava as coisas, eu tinha prazer, eu ficava feliz. Mas acabava, isso foi passando o tempo e me deixava mais frustrada, porque as coisas acabavam. E tinha esse questionamento dentro de mim, será que não existe nada que vai perdurar? Será que não existe nada que vai ficar até o fim, que vai durar? Eu não conseguia enxergar Deus, mesmo estando na igreja, mesmo aparentemente fazendo as coisas certas, lendo a Bíblia, mas eu não entendia nada. Eu lia a Bíblia, fazia jejum, fazia as coisas, eu fazia as coisas, mas eu não entendia nada. E eu lembro que tinha uma obreira na igreja que ela brilhava pra mim. Ela era tudo aquilo que eu queria ser, não pelo fato dela ser obreira, não, mas ela era forte, ela era uma pessoa definida. Você olhava para ela e ela te passava segurança. E uma pessoa insegura que não acredita em nada, em si mesma, eu olhava para ela e eu queria ser como ela. Eu queria ter o que ela tem, porque para mim, aos meus olhos, ela brilhava. Ela tinha uma beleza que eu não conseguia entender, que era aquilo que eu queria e eu achava que, tipo assim, ela tá lá naquele nível e eu tô nesse nível, então é porque ela é top demais e eu não sou nada. Porque mesmo por exemplo, adquirindo, um nível universitário, eu ainda não me via capaz. Eu era muito problemática, eu não me via capaz. Porque não foi uma palavra que o pastor pregou, não foi não foi uma meditação, não foi um momento, foi, sabe, um cair em si. Porque eu tava orando e eu falei, caramba, é mais um ano que eu termino e eu termino igual. Eu termino a mesma pessoa. Eu termino a mesma pessoa complexada, eu termino a mesma pessoa vazia, eu termino a mesma pessoa fraca. E eu lembro que eu fiz uma oração. E foi uma oração que foi diferente. Por quê? Porque eu não senti nada. Não foi assim como se Deus tivesse falado comigo, não. Eu falei assim, meu Deus, é o seguinte, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor falar para eu fazer. Mas também tem uma coisa, se não acontecer nada, eu vou ser a testemunha que o Senhor está morto. Foi um desafio. Eu fiz isso. Porque eu ouvia que existia um Deus e eu tinha um mundo. Eu sabia que o mundo não ia me satisfazer. E eu tinha Deus. Eu não achava que eu estava no nível de Deus. Só que eu aprendi que não era por merecimento. E eu falei, eu vou fazer um teste. Eu vou ver se essa palavra é verdadeira.
eu vou ver se esse Deus é verdadeiro, porque eu não sentia nada, e eu sabia, e por estar na igreja, a gente sabia que a gente não deveria confiar nas emoções, né, nos sentimentos. Então, nas buscas que eu chorava, eu sabia que não valia de nada. Tipo assim, que eu tava me auto-enganando, que eu tava me deixando levar pelo meu coração. Porque aquilo não era Deus, aquilo não era, porque Deus não é um sentimento. Foi quando eu decidi me batizar de verdade. Porque eu só tinha descido as águas, eu nunca tinha me batizado, nunca tinha me entregado para Deus. E foi legal que esse processo foi, não, é assim que tem que fazer? Então eu vou me entregar. Não é só descer as águas, pronto, tomei um banho, não. É uma entrega. Então eu assumi um compromisso com Deus, coisa que eu não tinha. Quando eu tive meu encontro com Deus, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Mas eu sabia que eu não deveria parar ali, que ainda faltava o Espírito Santo. E aí foi quando chegou o jejum de Daniel. Ah, mas esse jejum foi muito diferente. Porque eu já estava acostumada a fazer o jejum de Daniel em ficar sem as redes sociais, ficar sem... Era comum para mim, eu já tinha aprendido a fazer. Só que esse não era o foco. O meu foco não era ficar sem redes sociais, o meu foco era o Espírito Santo. E eu buscava como se fosse o dia. E eu não ficava desesperada, ai, acabou um dia, passou o primeiro... Não, era o mesmo dia, a mesma fé. Eu lembro que eu peguei um caderno, escrevi todas as promessas em relação ao Espírito Santo. Eu peguei elas e eu ia buscar com aquelas promessas nas minhas mãos. E eu lembrava de uma e falava, não, é isso aqui. E aquilo me dava força, porque eu não estava imbuída de um sentimento, eu estava imbuída de uma fé, que é completamente diferente. Porque eu fazia as coisas, e não no sentido assim, eu jejuei durante os 21 dias de alimentos. Mas eu não jejuava assim para falar, olha Deus, eu tô jejuando, viu? Presta atenção, o Senhor tem que me honrar, eu não fazia isso. Eu fazia na certeza, não, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero meu Deus. O sacrifício não era para que eu viesse chegar diante de Deus e com minhas obras e apresentar para Deus, olha Deus, eu fiz tudo isso, então eu mereço o Espírito Santo. Não, era para honrar Ele. Eu tô jejuando porque é para honrar o Senhor. E era sincero porque eu sabia do Deus que eu cria, porque eu tinha conhecido Ele. Só que faltava ter Ele dentro de mim. Eu já havia conhecido Ele, mas eu sabia que eu precisava ter Ele dentro. E Ele queria estar dentro. E esse que era o mais gostoso, porque eu sabia que Ele queria estar dentro. Eu acho que o que fez diferença nesse jejum foi que eu busquei o Espírito Santo como a única solução para a minha vida. Eu não busquei o Espírito Santo assim, Ele é a melhor opção. Ele não é a melhor opção, Ele é a única opção que eu tenho. Aí chega no 21º dia. No 21º dia, teve um fato interessante de contar, porque no dia anterior, eu tava voltando para casa com uma amiga, e eu falei assim para ela, amanhã eu vou casar. Ela falou assim, como assim você vai casar amanhã? Eu falei, amanhã eu vou casar. Eu vou casar. E ela, mas Ana, como assim? Você nem namora? Como é que você vai casar? Eu falei, amanhã eu vou casar, e você vai ver que eu vou casar. Amanhã eu vou estar casada. E eu falei isso para ela, quando chegou no domingo, reunião das 9h30. Teve a busca e o bispo determinou. O bispo determinou que as pessoas que estavam no jejum de Daniel recebessem o Espírito Santo. E nada aconteceu. E foi muito interessante, porque quando o bispo terminou de determinar, o pastor falou pra gente seguir buscando. E na minha mente veio o seguinte pensamento, tudo bem, você vai continuar buscando. Deus viu você, Ele vai honrar a sua fé. Mas naquele momento eu vi que aquela voz não era de Deus. E eu falei, não com aquela voz, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, não é daqui a pouco, não é daqui 1 minuto, não é daqui 1 dia, não vai ser na reunião das 18 horas, vai ser agora. Porque eu não posso sair daqui sem o Senhor. Depois que eu falei isso, eu recebi o Espírito Santo. E foi a coisa mais incrível da minha vida, porque não foi um sentimento, não foi uma emoção, mas foi o Deus vivo entrando dentro de mim. Foi o Deus vivo confirmando dentro de mim, você é minha e eu sou seu. Mudou tudo principalmente porque eu não sou mais sozinha. Porque eu sempre tive, desde pequena, a questão de que ninguém nunca me via, ninguém nunca me reparava, ninguém nunca me identificava, ninguém nunca me percebia. Eu sempre tive esse complexo, né? E hoje, não importa. Simplesmente não importa se as pessoas me veem, me reparam, me notam, porque eu tenho alguém superior a qualquer pessoa que me vê, repara e me nota. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele envolve todas as áreas da minha vida. Eu não tenho uma vida e eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus e porque eu tenho um Deus, a minha vida gira em torno dele. Todas as áreas dela. A minha vida financeira, a minha vida familiar. O melhor termo para definir isso, eu tenho alguém que é responsável por mim.
Então eu não vivo mais para mim mesma, para os meus interesses, para os meus sonhos, não, ao contrário. Os meus interesses e os meus sonhos servem a um Deus. Eu acho que foi o mais importante para mim nessa pandemia, porque me fez entender que a vida não é só isso. Não é só conquistar, a gente tem que ter um propósito maior. O que a gente faz tem que ter um propósito maior, e não é ser bem-sucedido, não, o nosso propósito maior é no céu. Então tudo que a gente faz tem que ter um propósito no céu, e somar para a nossa eternidade. As pessoas com quem a gente vive, o que a gente faz, como a gente se relaciona, soma na nossa eternidade, tanto com Deus ou com o diabo. O jejum de Daniel, para mim, é uma oportunidade. É uma oportunidade não de você ser melhor, não é uma oportunidade de você mudar em algumas coisas, é uma oportunidade de você ter a sua vida transformada. Porque a gente não faz o jejum de Daniel por coisas ou pessoas, a gente faz o jejum de Daniel pelo Espírito Santo. E é isso que faz toda a diferença. O foco não são as pessoas, os problemas a serem resolvidos, não. O foco é o Espírito Santo.